convidar a congregação a que abramos a Bíblia no Salmo 8º. Salmo 8º diz assim: Salmo de Davi para o músico mor sobre Gitite. Jeová, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Jeová, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, estamos em tua presença, rogando a iluminação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que a gente possa compreender o texto e praticá-lo em nossas vidas. Em nome do Cordeiro. Amém. De que lugar somos convidados a uma leitura desse salmo? O cabeçalho poderia nos oferecer um poderoso indício de nosso ponto de partida investigativo. Salmo de Davi para o músico mor sobre Gitite. Sobre Gitite. Alguns salmos, quando chegados a eles, pressupõem alguns conhecimentos da nossa parte, como de referências cruzadas, nomes bíblicos, lugares revelados em algum outro momento das Escrituras Sagradas, como está escrito em Deuteronômio 29 e Provérbios 25, versículo 2. Aqui, no Salmo 8, é quando nos deparamos com a preposição sobre Gitite. O que é a preposição sobre? Uma preposição é uma palavra invariável que relaciona dois termos de uma oração, de tal modo que o sentido do primeiro, antecedente, é explicado e completado pelo segundo, o seu consequente, podendo manifestar movimento ou uma situação consequente daquele movimento, tanto no tempo, quanto no espaço, quanto na noção. No caso de sobre, quando usamos a preposição sobre, nós estamos dando uma ideia de situação. É uma posição de superioridade em relação a um limite, tanto no sentido concreto quanto no figurado, manifestando contato, aproximação, tempo aproximado. Então, quando a gente encontra a preposição sobre, geralmente é assim: ela relaciona por subordinação e ela assinala um modo geral, uma situação de superioridade entre uma relação. Há um limite, há um limite concreto no espaço. Quando a gente diz assim, sobre a mesa, ou quando a gente fala sobremesa, percebe? Sobre a mesa, fica no final da comida, do almoço, a sobremesa. Também na questão do tempo, quando a gente quer falar alguma coisa relacionada ao tempo, sobre o amanhecer, saíam juntos a cavalo. E aqui, como aparece no nosso salmo, usamos a preposição sobre também na questão de noção, acerca de ou a respeito de, baseado em ou em causa de, em razão de ou fundamentado em. Que é quando a gente ouve na televisão assim, ou comenta depois, essa reportagem foi sobre,
sobre os acontecimentos daquele dia fatídico. Então, a preposição sobre está nos dizendo que é sobre Gitite que esse salmo é fundamentado, é a respeito de, é tratado sobre essa questão. Então, o que significa ser sobre Gitite? Gitite quer dizer que algo pertence a Gate. Assim como quando eu uso a palavra Fluminense, é porque pertence ao Rio de Janeiro. Ou se eu usar a palavra Ítalo, é porque pertence à Itália. Ou se eu usar brasílico ou brasiliense, é porque pertence ao Brasil. Então, o salmo pertence a Gate por ser Gitite, sobre Gitite. Então, falar sobre Gitite é nos remeter a Gate, de alguma forma. Gitite, sobre um gentílico, ou sobre pessoas pertencentes a Gate. 2 Samuel, capítulo 15. Segundo Samuel 15, a partir do versículo 17, diz assim, falando a respeito de Davi. 2 Samuel 15, a partir do versículo 17, vamos até o 22. Tendo, pois, saído o rei Davi, com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. Contexto, ele estava em fuga do seu próprio filho Absalão. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de onde? De Gate, a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado do teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde eu puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai, o giteu de Gate: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens e todas as crianças que haviam com ele. Então a gente percebe que quando se fala de Gitite, se fala de gentílico, de pessoas de Gate. E deu para perceber o quanto Itai é bem chegado de Davi? Deu para perceber o quanto as pessoas de Gate, os gentílicos de Gate, são bem chegados do rei Davi e a profunda relação que eles tinham, a ponto dele colocar a sua vida em risco, como se fosse para o seu próprio rei, mesmo ele sendo estrangeiro. Então tem a ver com isso, o Salmo 8. Segundo, sobre Gitite, como é um salmo, tem a ver com musicalidades que também pertencem a Gate. 2 de Samuel, só virar umas páginas para trás, 2 de Samuel, capítulo 6. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu de Gate.
E sobre a arca, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. Então Obed-edom, o giteu, ele era a alegria musical de Gate. Desse salmo que nos remete sempre a esse lugar. Podemos ver isso também, provar, em 1 de Crônicas, que é o sinótico VT de Samuel, 1 de Crônicas, capítulo 15. Primeira de Crônicas, capítulo 15, versículo 13, diz assim. 1 de Crônicas, capítulo 15, versículo 13, nos diz assim: porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Versículo 16. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores para com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Versículo 19. E os cantores, Emã, Asaf e Etan, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia com alaúdes sobre Alamote, e Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, o giteu, Jeiel e Azarias com harpas sobre Seminite, para sobressaírem. Então deu para perceber aqui que a musicalidade de Gate é bem chegada ao rei Davi. Davi também era tocador, era músico. Ele tocava o quê? O mesmo instrumento de Obed-edom, o giteu. E ainda temos mais sobre Gitite, sobre o significado a que pertence Gate. 1 de Samuel 27, de 1 a 7. Primeira de Samuel 27, de 1 a 7, diz assim: disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscar. Disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis, rei de Gate, naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Israel até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Então, um salmo que fale Gate, o significado da palavra Gate e do lugar Gate,
significa prensa do vinho. É um lugar famoso porque lá era um lugar de prensa vinho ou lagar. E nós sabemos que onde as uvas são pisadas com os pés é um lugar de festa. Não é uma festa? É uma festividade. Todas as vezes que se faz as colheitas e se pisa a uva no lagar, é festa. Então é um lugar de festividade. Gade tinha essa fama. Era um lugar onde as uvas eram prensadas. É um lugar que tinha uma musicalidade peculiar, que era atraente a todo o seu redor. E era um lugar que tinha pessoas de caráter, como Itai. E nós sabemos na Bíblia que existe uma festividade que é muito ligada à prensa do vinho, que é muito ligada ao lagar. E tudo isso no contexto do Salmo 8. Levíticos capítulo 23. Levíticos 23, a partir do 39, nos diz assim. Levíticos 23, a partir do 39, nos diz assim: porque aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes colhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Que festa é essa? A festa dos tabernáculos. Deuteronômio, capítulo 16. Versículo 13 diz assim: a festa dos tabernáculos celebrará 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa a Jeová teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. Então o Salmo 8 é um salmo de muita alegria, cantado em recordação a um lugar especial. Eu digo assim, festividades chegadas, pessoas chegadas, celebram com musicalidades chegadas. Isto é sobre Gittite. Entre parênteses, é provável, toda a família real não tem um palácio de verandeiro, ou um palácio de seu maior gosto. Onde fica o palácio da família real britânica, que é do gosto da rainha Elizabeth? Balmoral, onde ela morreu, na Escócia. Era o palácio que ela mais gostava, que mais se identificava. E o palácio de Davi ficava onde? Em Ziklag, em Gat. Era o palácio dele de veraneio, ficava mais próximo do mar. Então isso quer dizer mais ou menos assim: celebrava-se a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, e o povo de Gat, que era muito chegado de Davi, ia para essa festa celebrar durante 7 dias a prensa do vinho no lagar. Depois, Davi, muito certamente, descia com seus amigos, Obed-Edom, que era arpista como ele era arpista, e Itai, que era guerreiro como ele era guerreiro. Eles desciam para o palácio de veraneio do rei, que ficava onde? Em Ziklag. E lá eles continuavam a comemorar a
Deus pela colheita que Deus havia dado para eles ao longo de todo aquele ano. Isso é Gittite, isso é sobre Gittite. É um salmo de alegria, de alegrar-se pela misericórdia de Deus, de alegrar-se pelo poder de Deus, pela providência divina ao longo de todo aquele ano, no dia da colheita. Era no palácio de Ziclag que Davi lembrava de tudo isso com seus grandes amigos chegados, Obed-Edom e Itai, os giteus. Esse é o Salmo 8º. Primeiro ponto. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ó Jeová, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E literalmente, umas oitavas acima, lá no versículo 9, ele repete as mesmas palavras do versículo 1. Então, o primeiro ponto é o versículo 1 e o versículo 9, que diz assim: ó Jeová, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E por que o nome do Senhor Jeová é admirável em toda a terra? Pois puseste a tua glória sobre os céus. Foi isso que encantou Davi. Terminou a festa, eles desceram para Ziclag. Davi deve ter se recostado em uma árvore, um salgueiro, por causa da festa dos tabernáculos, olhou para cima e disse mais ou menos assim: pois puseste a tua glória sobre os céus. Curiosamente, a glória de Deus sobre os céus está lá em Gênesis, capítulo 1, quando ele diz assim: e fez as estrelas. Já leram esse versículo? Em Gênesis 1, quarto dia, que ele fala dos grandes luminares, o maior para iluminar o dia, o menor para iluminar a noite, e lá no finalzinho do último versículo assim: e fez as estrelas. Perceba a grandeza disso, desse contraste. Na Flórida, nós temos em Cabo Canaveral. Aqui na Guiana Francesa, nós temos a Comuna Curro. E lá no Maranhão, em Alcântara, nós temos as estações espaciais americana, francesa e europeia e a brasileira. É de lá que os seres humanos tentam vislumbrar os céus de Deus. Cabo Canaveral, na Flórida, Guiana Francesa, aqui em Curro, bem pertinho, e no Maranhão. O melhor lugar do mundo para se lançar um satélite. Mas é cor de Deus, né? Não é minha. Onde ficam essas nações, e sendo que as duas primeiras estações são aquelas que têm os maiores orçamentos do mundo. O orçamento da NASA é de 27 bilhões de dólares em 2024. E o orçamento da ESA, que é a Estação Espacial Europeia, é de 17 bilhões de euros para 2023, 2024, 2025. E ainda assim, o exército dos céus é insondável. É por isso que Davi fica admirado. Percebamos o contraste. Um dos maiores orçamentos do mundo para investigar a menor frase da história da criação. Abramos o Gênesis. O quarto dia da criação é o dia que mais tem versículo. Quarto dia, Gênesis 1, quarto dia começa onde? Versículo 14. Capítulo, são 6 ou 7 versículos para um único dia. É o maior dia da criação em número de versículos. Só perde no sexto quando vai criar um homem, que entra em detalhes. Mas o maior dia da criação é o quarto. Você demora mais relatando. Ele repete, vai especificando. Parece que ele quer dar uma noção muito importante para nós. No versículo 14 diz assim: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite. E de repente ele solta a última frase do versículo: e fez as estrelas. Gente, tudo que é possível contemplar e aquilo que ainda não é possível contemplar, todos os grandes mistérios do espaço sideral estão na menor frase de toda a criação de Deus.
40 bilhões para investigação. E fez as estrelas. Acho que ele piscou o olho, estalou o dedo. Por isso que Davi realmente ficava muito impressionado com isso, porque ele sabia de cor. O Pentateuco dizia: meu Deus, a menor frase da criação é a que manifesta a maior de suas glórias, o exército dos céus. E ele estava em Ziclague com seus amigos, ele escrevendo, Obed-Edom compondo e Itai se alegrando com eles. Mais ou menos assim. Por isso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Por isso, em toda a terra, o seu nome, quão admirável é, ou pelo menos deveria ser, e para nós deveria ser com certeza, parar o dia e contemplar a maior das manifestações na criação da glória de Deus, excluindo o homem, cara. Inclusa na menor das frases dita por Moisés no seu escrito, deveria também nos fazer parar um dia desses assim: nossa, isso tudo foi feito em 4 palavras. Entende? Deveríamos também fazer assim como Davi. Segundo ponto, versículo 2. Vou começar com uma pergunta. E o que haveria sobre a terra de mais frágil que um filhote de ser humano? Repete a pergunta. E o que haveria sobre a terra mais frágil que um filhote de ser humano? Certa feita, eu assisti a um vídeo um vídeo criacionista, aonde o autor tentava explicar mais ou menos Gênesis 3,16, contrastando com dor darás à luz filhos, porque as mulheres, o fruto das mulheres, vem sempre com muita dor. E ele diz que realmente, da concepção ao parto, essa circunstância de dor é muito peculiar às mulheres e não ao restante da criação de Deus. Aí ele mostra um vídeo, não lembro, assim, não fui trazer, eu não achei também. Ele pegou um cervo, fêmea, fugindo, eu acho que era de um leopardo. Tem que não deixar ele muito esticado. Tá do outro lado e grampear bem ele, assim. Tá, pronto. Mas pode continuar. Então, essa fêmea de cervo estava grávida, fugindo de um leopardo, era um leão, fugindo. No meio da fuga, as patas do filhote estavam saindo de dentro da fêmea. Se alguém já viu esse vídeo. Eu sei que enquanto ela corria, ela fez o parto do filho, o filho desceu e já desceu correndo. Aí você vê como é diferente o filhote de uma fêmea da criação para um filhote de uma mulher, de uma humana, o quanto o sofrimento está ligado à mulher por questões da maldição. E aí, fazendo esse contraste, eu me lembrei assim: tem coisa mais frágil que filhote de humano? Se a gente deixar ele parado onde ele está, o que acontece com ele? Morre. Isso, provavelmente só o filhote de humano é assim, completamente independente de sua mãe, do seu pai. E por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 2 quer trazer essa fragilidade em fortaleza. Versículo 2: Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Aquilo que há de mais frágil na criação humana, aquele Deus cujo nome é admirável, pode fazer-lhe das maiores fortalezas. Estamos em Ziclague, Davi compondo, Obed-Edom já ali, musicando, e Itai contemplando. Então a gente pode pensar assim: se Davi estivesse olhando para trás,
Pois em festividades, quando há festividades chegadas, quando nós estamos em festividades chegadas, celebrando, nós pensamos em pessoas chegadas. Quando estamos em festas, pensamos naquelas pessoas mais chegadas de nós. E costuma nos vir à memória essas pessoas, aquelas que talvez não pudessem mais estar conosco ali comemorando, não é assim? Quando estamos às vezes no aniversário, quando estamos às vezes no casamento, gostaríamos que algumas pessoas estivessem conosco que não estão mais? É assim, é saudade o nome disso. E elas nos vêm à mente. Eu penso que Davi poderia ter vindo à mente dele nesse dia Samuel, porque é o único que eu encontro com esse perfil dos versículos 2. 1 de Samuel, capítulo 1. Versículo 24, diz assim, 1 Samuel 1, 24, versículo 24: E havendo desmamado, tomou consigo, com 3 bezerros, e com uma efa de farinha, e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor, em Siló. E era um menino ainda muito criança. Conhecemos a história de Samuel. E nós sabemos que ele é um tipo do Cristo, né? Nosso Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 18: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. 26: E o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Percebe? É o único que eu me lembro de ter desse perfil de desmamado, ter revertido todo o quadro de uma nação. Samuel foi o último dos juízes, e ele arrancou Israel daquele terreno macabro do livro de Juízes e os lançou no templo da glória dos reis. Não foi assim? Desmamado, ainda na barriga da mãe, assim. Entende? Quando ele foi consagrado ao Senhor, foi levado para o seu serviço. Eu penso assim: e se Davi estivesse olhando para frente, porque Davi tinha visões, eu não sei, mas talvez nosso Senhor o sabe. Mateus 21. Davi tanto poderia estar olhando para trás, quanto poderia estar olhando para frente. Nosso Senhor o sabe. Mateus 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, os meninos, as crianças, os que tinham acabado de sair do peito, clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram a Jesus: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca lestes? Pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Nosso Senhor cita o Salmo 8, versículo 2, em defesa daquelas crianças que haviam enxergado muito mais à frente do que todos os fariseus que estavam à frente. Haviam enxergado o rei em sua glória e exaltado a glória desse rei que eles tinham enxergado. Então o versículo 2 é mais ou menos por aí. Então perceba bem, então, vamos para o último ponto. O arranjo do Salmo 8 é assim: ele está admirado pelo nome glorioso do Senhor nosso Deus, Jeová. Então ele começa no céu, depois ele passa para a terra. Então está faltando o quê para completar a estrutura? No mar, céu, terra e mar. Essa é a estrutura. É assim que Davi está enxergando agora do Senhor. Começa daquilo que é mais visível, talvez para aquilo que seja menos visível. Então, versículo 3: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste,
Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares. Se não der para ver, vai dar para ler. Tudo o que passa pelas veredas dos mares, céu, terra, mares. A ciência moderna dos oceanos é muitas vezes atribuída ao oficial da Marinha Americana Matthew Fontaine Maury, 1806-1873. Em 1855, Maury publicou o que foi considerado o primeiro grande manual de oceanografia do mundo, intitulado The Physical Geography of the Sea. Você saiu fundo. O livro inclui capítulos sobre a corrente do Golfo, atmosfera, correntes, fundos oceânicos, ventos, climas, movimento dos ventos e da água, tempestades. O livro foi resultado final de uma grande quantidade de dados reunidos e mostravam que o seu autor tinha uma profunda convicção de que o mar era uma entidade dinâmica. Depois de uma doença ter impedido Maury de navegar, começou a acumular dados sobre barcos, ventos e correntes, contidos em seu diário de bordo. Para aumentar os seus conhecimentos, Maury recorreu à ajuda de marinheiros de todos os tipos de barcos de todas as nacionalidades. Ao fim de algum tempo, pôde correlacionar conhecimentos sobre ventos, temperaturas, climas, marés e correntes. A sistematização por Maury dos elementos fornecidos revela um prévio padrão de conhecimento das correntes oceânicas. E os seus roteiros marítimos ajudaram, e ainda ajudam, significativamente a reduzir os tempos de navegação. Por exemplo, o tempo necessário para navegar da costa este dos Estados Unidos até o Rio de Janeiro, no Brasil, foi reduzido em cerca de 10 dias. E a rota à Califórnia pelo Cabo Horn, que é um dos lugares mais perigosos do mundo de se navegar, lá no fim da Argentina, foi encurtado em 30 dias. Quem fez isso? Matthew Fontaine Maury, da Marinha Americana. Mas perceba que tem uma frase aqui, uma frase aqui meio truncada. Tá? Esse site que eu peguei, esse aqui primeiro, é infopédia.pt. É um dos PT de Portugal, tá? Tá? É uma das páginas, é uma das páginas mais famosas de dicionário e outros recursos linguísticos. Aí tem uma frase meio truncada aqui. A sistematização, Maury sistematizou tudo. Por Maury, dos elementos fornecidos, revela um prévio padrão de conhecimento das correntes marítimas. Aí eu pergunto, que prévio padrão de conhecimento das correntes marítimas tinha Matthew Fontaine Maury para poder sistematizar toda a oceanografia moderna? Que prévio padrão é esse? Sutil, né? Quase viu truncado, por isso eu gosto da Wikipédia. Ainda não foi tomado. Carreira científica. Os dias em alto mar de Matthew Fontaine Maury terminaram repentinamente aos 33 anos, depois de, num acidente de diligência, ter fraturado a sua perna direita. Depois disso, ele dedicou seu tempo ao estudo da meteorologia naval, da navegação e do mapeamento de ventos e correntes, procurando as veredas dos mares mencionadas no Salmo 8. As aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Maury conhecia os Salmos de Davi desde a infância. Em A Vida de Matthew Fontaine Maury, compilado pela sua filha Diane Fontaine Cobb em 1888, ela afirma: o pai de Matthew era muito cuidadoso no ensino religioso de sua família, agora numerados 5 filhos e 4 filhas, a saber, John Minor, Mary Walker, Matilde, Betsy, Richard, Lancelot, Matthew, Catherine e Charles. Ele os reunia de manhã e à noite para ler o livro dos Salmos diariamente, versículo por versículo. E deste modo, tão familiarizado este menino descalço, Maury, aos Salmos de Davi,
que ele poderia recitar e dar capítulo e versículo, tal como se tivesse a Bíblia aberta diante dele. Sua Bíblia é descrita como seu monumento ao lado de sua perna esquerda. Então, esse era o padrão prévio para a sistematização de Matthew Fontaine Maury, o Salmo 8º da Bíblia Sagrada. Esse era o padrão que o levou a ser o pai da oceanografia moderna. Ninguém ainda superou ele na pujança de catalogar todos os mares. Continuando, o tenente Maury publicou o mapa de ventos e correntes do Atlântico Norte, o qual mostrou aos marinheiros como usar as correntes do oceano e os ventos a seu favor, e drasticamente reduziu a duração das viagens pelo oceano. Seu roteiro e geografia física dos mares e sua meteorologia permanecem o modelo. O sistema uniforme de gravação sinótica de dados oceanográficos de Maury foi adotado por navios e marias mercantes ao redor do mundo. Foi e é usado para desenvolver mapas por todas as maiores rotas comerciais. Durante seu primeiro encontro, em 1848, Maury ajudou a começar a Associação Americana para o Avanço da Ciência, atualmente a maior sociedade douta do mundo, com 275 organizações científicas associadas e 10 milhões de pessoas participantes. Daí, ele foi apelidado o descobridor dos 7 mares, o pai da oceanografia moderna e da meteorologia naval e o cientista dos mares. E tudo isso porque ele leu, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. E tudo isso porque ele leu Veredas dos Mares e creu em sua literalidade, assim como estava escrito, e perseguiu a literalidade do escrito até se tornar a maior autoridade no mundo em oceanografia. E o que é vereda, gente? Foi o que fez a diferença na vida dele, né? É um caminho estreito, pelo qual se chega, porque os chegados sempre chegarão, mais rapidamente e com segurança a um lugar. Lá na etimologia da palavra, vereda quer dizer caminho antigo e estreito, caminho tradicional, derivado de veredos, que é o cavalo das postagens dos correios. É isso que diz vereda. Porque os cavalos dos correios sempre chegam mais rápido e com segurança, e chegam à oceanografia moderna. Então é assim, pessoas chegadas, lembrando que Davi compôs isso em Ziclag, quando ele descia dos tabernáculos, com Obed-Edom compondo, musicando, e Itai, tendo o privilégio de participar disso, saudando. Pessoas chegadas, em festividades chegadas, com musicalidades chegadas, celebram com muita literatura poética, retórica e científica, o nome de nosso Senhor, Jeová. Quão admirável é o teu nome em toda a terra, sobre os céus, sobre a terra, sobre os mares e sobre os gentios. Amém?